A gente vai continuar tratando deste ambiente que acabamos de falar aqui. Vamos receber aqui Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito obrigada. Que bom tê-lo aqui novamente no Hora H. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos na CNN Brasil. Professor, nós começamos o Hora H de hoje trazendo aqui esse pedido da PGR para que o caso Lulinha seja enviado para a primeira instância. Eu quero começar lhe ouvindo sobre este pedido. Depois nós vamos falar um pouco da abertura dos inquéritos no STF. Mas qual o fundamento jurídico desse pedido? Na sua avaliação, ele é correto? Bem, em relação, Thaís, ao reconhecimento da primeira instância como a instância competente para a supervisão das investigações, está corretíssimo. Dessa vez, o Procurador-Geral da República, que se manifesta nessa direção de pedir que o Supremo Tribunal Federal não faça a supervisão das investigações, e sim a primeira instância, isso porque não há nenhuma vinculação de ninguém com um foro especial por prerrogativa de função. Quanto a isso, o Procurador-Geral da República, Thaís, parece absolutamente correto. É só bom lembrar, antes de concluir essa resposta, que nós não estamos falando ainda de processamento e julgamento de ninguém. Nós estamos falando da função supervisora que o Poder Judiciário exerce sobre investigações que tramitam no âmbito da Polícia Federal, que é órgão do Poder Executivo. Mas, como sempre, a polícia precisa de certos provimentos do Poder Judiciário para tomar certas decisões, como busca e apreensão de mercadoria, busca e apreensão de computadores, como prisões preventivas, emprego de tornozeleira eletrônica, coisas assim. Então, o Poder Judiciário faz a supervisão das investigações. E se não há ninguém com prerrogativa de foro, a competência é da primeira instância. Agora, professor, agora nós vamos começar a misturar um pouco de política aqui, porque essa é a realidade de hoje, né? Infelizmente. Existem 3 inquéritos abertos, 2 sob a relatoria de André Mendonça e 1 sob a relatoria de Flávio Dino. O pedido da PGR, a princípio, teria ido apenas para os inquéritos sob a responsabilidade de André Mendonça. Portanto, já temos uma situação diferente aí, porque André Mendonça e Flávio Dino estão, inclusive, separados nesse campo político que já identificamos na atuação de alguns ministros do STF. E aí, portanto, diante disso, qual é a saída esperada? A PGR teria que fazer o mesmo com todos os inquéritos? Que tipo de pressão a gente pode esperar para que isso aconteça? Thaís, veja, embora tudo isso cause grande impacto político, cada caso é um caso. Portanto, cada caso tem que ser examinado na sua dimensão. Se num determinado inquérito existe um envolvimento, ainda que reflexo, de alguém com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, não basta falar prerrogativa de foro, mas prerrogativa de foro na Corte Suprema do país, como deputados federais, senadores, ministros de Estado, próprio presidente da República, ministros judiciários. Bom, neste caso, a autoridade de supervisão é do Supremo Tribunal. Se não há, não é. Há que descer à primeira instância. Então, a análise tem que ser levada a efeito caso a caso. O fato de, num inquérito, haver uma manifestação dessa não quer dizer que no outro não haja. Todavia, Thaís, me permita aqui concluir dizendo sobre a questão política. Senão, eu estaria aqui como um mero emissor da informação das regras do jogo trazidas pelo direito e parecendo até muito ingênuo, não é? Sem levar em conta as questões políticas envolvidas. Thaís, veja, o grande problema que está acontecendo hoje no Brasil, hoje, exatamente hoje, dia 20 de agosto, é que durante mais de 4 anos, o Supremo Tribunal Federal manteve um comportamento judicial no sentido de aproveitar qualquer aspecto possível de relação com prerrogativa de foro para justificar a manutenção da autoridade no Supremo Tribunal Federal. E exatamente no momento em que o filho do presidente é investigado e o relator é André Mendonça, o procurador-geral se manifesta pela remessa da matéria à primeira instância. Isso é que está trazendo um impacto nacional, sabe, Thaís? E é isso que tem que ser muito bem analisado
pela política, pela ciência política e por seus analistas. Por quê? Porque neste momento, como jurista, eu devo dizer, o Procurador-Geral da República está certíssimo. Talvez tenha estado errado nas outras oportunidades. E aí, veja, Thaís, um tribunal que julgou mais de 1.700 pessoas sem prerrogativa de foro por crimes contra a democracia, por mais graves que sejam esses crimes, pessoas que não tiveram ao duplo grau de jurisdição, direito ao duplo grau, por serem julgadas no Supremo, ora, este mesmo Supremo vai remeter agora essa investigação à primeira instância e isso acaba gerando uma espécie de um comportamento contraditório que, no meu entendimento, pode prejudicar muito seriamente, ainda mais, a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que o Supremo explique muito bem na sua decisão porque, se for o caso, não sabemos ainda, por que ele estará remetendo a matéria à primeira instância, senão essa controvérsia vai comprometer a imagem do próprio tribunal perante a opinião pública, Thaís. Excelente colocação, professor. E aí, eu vou ter que misturar um caso com outro, porque o envolvimento mais recente do Supremo com essa circunstância de questionamento sobre foro é essa investigação sobre o que está acontecendo no Maranhão, do jornalista, o inquérito das fake news, que também acaba encobrindo, é tudo sigiloso, acaba encobrindo essa premissa, que o senhor, ou esse fundamento jurídico que o senhor explicou tão bem aqui. Então, eu, sem querer misturar muito, já juntando aqui os ingredientes na mesma panela, qual é a leitura que o senhor faz institucional dessa mistura, professor? Erros de um passado no comportamento jurisprudencial do Supremo Tribunal que agora comprometem o presente, compreende, Thaís? Quando se erra de modo reiterado no passado e se acerta num dado momento, questiona-se o porquê do acerto. Eu vou lhe dar até um outro exemplo, se você me permitir, Thaís. Você falou o caso do Maranhão, falou outros casos, e eu lhe digo, recentemente, quando eclodiu no Brasil o escândalo do Banco Master, você se recorda, antes da relatoria da supervisão das investigações ser redistribuída ao ministro André Mendonça, era relator o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli foi questionado porque mantinha no Supremo Tribunal a autoridade de investigação. Supostamente, na época, um deputado federal da Bahia, do estado da Bahia, teria um contrato com o Banco Master. Descobriu-se depois que esse contrato não tinha qualquer relação com o objeto da investigação e ainda assim persistiu-se em manter a autoridade da supervisão das investigações no Supremo Tribunal, sem que, num primeiro momento, houvesse ninguém com prerrogativa de foro na corte. Esse tipo de comportamento é que causa, perante o grande teatro da opinião pública, a aparente contradição, porque se agora o Supremo Tribunal remeter a matéria à primeira instância, no caso do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, isso vai denotar uma quebra de expectativa. E no caso do Maranhão, especialmente, também ali, me parece que quanto ao jornalista, não há motivo nenhum para a prerrogativa de foro ser considerada. A questão é que ali, supostamente, as investigações de fundo sobre o homicídio cometido teriam relações com várias autoridades políticas, uma delas com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Então, neste caso, foi esse o motivo que levou o tribunal, inclusive o pronunciamento do ministro Moraes, a considerar a competência da Corte. Moral da história, Thaís, com regra de jogo não se brinca. Pode bater na esquerda, bater na direita. Pode agradar a esquerda, agradar a direita. Não é assim que se joga. A regra de jogo tem que estar, acima de tudo, como uma regra obedecida. Então, neste momento, se o Supremo decidir remitir o caso Lulinha à primeira instância, está certo, terá errado no passado recente. E isso lhe caracterizará uma grande contradição de comportamento. Thaís. A outra contradição, professor, é que a regra vai sendo mudada para se adaptar à realidade prescrita. Nós conversamos com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Como sempre, muito bom lhe ouvir. Professor, uma boa noite, um bom resto de semana. Também para você, Thaís, boa noite, bom jornal.